Um trabalhador da construção civil tem massa de 70 kg e utiliza uma polia e uma corda ideais e sem atrito, polia e corda sem atrito, para transportar telhas do solo até a cobertura de uma residência em obras, conforme desenho. O coeficiente de atrito estático entre a sola do sapato do trabalhador e o chão de concreto é 1, e a massa de cada telha é 2 kg. O número máximo de telhas que podem ser sustentadas em repouso acima do solo, sem que o trabalhador deslize, permanecendo estático no solo, para um ângulo θ entre a corda e a horizontal é: dados a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de 0,8 e o seno de θ 0,6. Ora, o que é que nós podemos observar a partir do enunciado e da figura mostrados aqui? Todo o esforço que o trabalhador vai ter que fazer é sustentando a corda. O detalhe é que a corda passa pela polia e sustenta aquele bloco lá que está representando um determinado conjunto de telhas. 2 kg. Então, uma telha só exerceria um peso pequenininho que puxaria a corda um pouquinho, que tenderia a puxar o trabalhador para frente um pouquinho. Se você aumentar o número de telhas, ou seja, vai aumentando o peso lá na ponta do fio da corda, significa dizer que vai aumentando também a tração na corda e o trabalhador vai sendo cada vez mais se sentindo puxado para frente. O que evita que ele escorregue é o atrito estático. O detalhe é que o atrito estático vai desde um valor zero até um valor máximo. É a inércia para você tirar o corpo do lugar. Então, vai aumentando o esforço sobre o corpo e vai aumentando o atrito estático, e quando ele chega no limite, o corpo fica na iminência de escorregar. Daí é exatamente onde funciona a questão. A condição de existência da questão é: qual é o maior número de telhas que a gente pode colocar lá na ponta da corda, que vai exercer uma força tão grande sobre a corda que o trabalhador vai ficar no limite do escorregamento. É o máximo que ele aguenta para não escorregar. Quando é que ele chega na iminência de escorregar? Ou seja, quando é que o atrito estático se torna máximo? E aí, para a gente analisar isso, primeiro a gente vai ter que analisar todas as forças que atuam sobre o elemento importante do sistema, que é exatamente o corpo do trabalhador. Vamos dar uma olhada na figura? De princípio, nós colocamos o peso equivalente ao conjunto de telhas. Esse peso fará com que uma tração atue na corda. E não se esqueça que toda tração atua nas duas pontas da corda ao mesmo tempo. Na verdade, em todos os pontos da corda. Para efeito de resolução da questão, a gente sempre coloca nas duas extremidades. Perceba que há também o peso do trabalhador, que é a ação da gravidade do planeta sobre ele. Como ele está em contato com o solo, então existe uma reação a esse contato, que é a chamada reação normal, que nesse caso aponta vertical para cima. E devido à ação da tração puxando o trabalhador para a direita, então surge a força de atrito estático que impede que o trabalhador escorregue. Força de atrito estático. Então, como eu disse antes, à medida que esse peso das telhas vai sendo aumentado, vai aumentando também o valor da tração na corda. Significa dizer que vai aumentando o valor do atrito estático. E a pergunta é quando é que ele vai chegar no seu valor máximo. Olhando o trabalhador mais de perto, nós temos
Foi dito no enunciado que a massa do trabalhador é de 70 kg. Logo, o seu peso é de 700 Newton. Estando ele em contato com o solo, então tem a reação ao contato com o solo, que é anormal. Não se apresse em dizer que nesse caso a anormal tem o mesmo valor do peso. Por quê? Nós temos a ação da força de tração que a corda exerce, puxando o trabalhador para frente e para cima ao mesmo tempo. Ora, quando nós temos um vetor inclinado na questão, a primeira coisa que a gente faz é imaginar as duas componentes desse vetor, ou seja, uma tração inclinada de um ângulo θ daquela maneira é como se fossem, ao mesmo tempo, uma tração puxando no eixo x e outra puxando no eixo y. Aí onde vem a história da normal. Nesse caso, então, analisando as forças que atuam no eixo y sobre o corpo do trabalhador, nós teríamos a normal apontando para cima, que juntamente com a componente TY equilibram o peso do trabalhador, aqueles 700 Newton. Enquanto que na horizontal nós temos o Tx puxando o trabalhador para frente e a força de atrito estático crescendo à medida que aumenta o número de telhas na pilha até chegar no atrito estático máximo, quando o trabalhador ficaria na iminência de escorregar. Nesse caso, então, nós teríamos no eixo X a ação de duas forças: o atrito estático máximo para a esquerda, equilibrando e sendo equilibrado pelo valor Tx para a direita. E essas seriam as duas equações de força no eixo Y e no eixo X, respectivamente. Agora, vamos para os detalhes dos valores. Na decomposição de forças, nós sabemos que a componente vizinha, ligada, colada ao lado, adjacente ao ângulo, é a componente T cosseno de θ. Enquanto que a outra componente fatalmente será T seno de θ. De modo que nós poderíamos trabalhar um pouquinho mais aquelas duas equações e nós colocaríamos normal mais, no lugar do TY, T seno de θ, equilibrando o peso do trabalhador. Da mesma maneira, na segunda equação, lembrando que a força de atrito estático máxima é μ estático vezes normal, e nós acabamos de dizer que o Tx vale T cosseno de θ. Agora, outra coisa também precisa ser lembrada, que essa tração ela está acontecendo porque a corda passou pela polia e a corda está, através da tração, sustentando um conjunto de não sei quantas telhas que estão presas na ponta da corda. Quando eu digo não sei quantas telhas, significa dizer que o peso total equivale à massa das telhas. Quantas telhas são? Não sei, vou chamar de N. Cada telha tem que massa 2 kg, foi dito no texto. Quanto é a gravidade local? 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso do conjunto de telhas, nesse caso, vale 20 vezes N. E se foi dito que é para manter o equilíbrio estático, ou seja, as telhas estão em repouso, o que é que eu posso entender então? Que essa tração para cima está equilibrando o peso das telhas para baixo. Significa então dizer que o valor de T é igual ao valor do peso do conjunto de telhas, nesse caso 20N. E nós poderíamos mais uma vez
trabalhar naquele sistema. Na primeira equação, a normal, que eu não sei quanto vale, mais, no lugar da tração, 20 vezes o número de telhas. No lugar do seno de θ, o valor que foi dito no próprio enunciado, 0,6. E 700 é o peso do trabalhador. Na segunda equação, começando pelo coeficiente de atrito estático, que o texto diz que vale 1. A normal, cujo valor eu desconheço, igual a tração, que eu já sei que é 20 vezes n, e o cosseno de θ, que o texto disse que vale 0,8. Aqui nós temos, então, um sistema de equação do primeiro grau, e eu poderia pegar esse valor de n e substituir na primeira equação, porque eu não tenho outra coisa a fazer, já que o meu objetivo é descobrir o número de telhas. Parou a matemática aqui, e agora passou a ser, parou a física, na verdade, e agora passou a ser matemática, matemática de ensino fundamental. Fazendo então a substituição, no lugar da normal, 20 vezes o número de telhas, vezes 0,8, mais, e aí eu vou repetir todo o resto da equação, 20 vezes o número de telhas, vezes 0,6, tudo igual a 700. Nesse caso, então, 16n mais 12n igual a 700, 28n igual a 700 e, finalmente, um n igual a 700 dividido por 28. E é uma conta fácil, porque se eu dividir todo mundo por 7, aqui vai ficar 100 e aqui vai ficar 4. E 100 dividido por 4 é igual a 25 telhas. E se é para marcar a resposta correta, nesse caso, então, eu teria que marcar a alternativa B de bola. Agora, para encerrar, o que é importante que fique claro? A gente utilizou aqui a decomposição de vetores porque a tração aparecia inclinada. Segundo, tem que tomar cuidado para não dizer, como é de costume, a normal equilibra o peso. Isso só acontece quando você só tem as duas forças e elas têm sentidos opostos e valores iguais, porque haveria equilíbrio estático ou cinético. Nesse caso, você tem a atuação da normal junto com o TY. As duas forças apontam para cima. Então, as duas é que equilibram o peso do trabalhador. E terceira e última observação. Eu utilizei no cálculo a força de atrito estático máxima e pude colocar como sendo μ vezes a normal. Mas eu só posso fazer isso no atrito estático quando é o atrito estático máximo. Por isso que a condição de existência da questão diz qual é o valor máximo do número de telhas, ou seja, qual é o maior número de telhas que eu posso colocar para que o trabalhador não escorregue, ou seja, para que fique na iminência de escorregar